Amém, igreja? Boa noite, graça e a paz. Queria antes de tudo desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães que estão escutando, que porventura vai escutar. Um beijo especial para minha esposa, para minha mãe, para minha avó, para minha sogra. Falei para minha sogra que eu ia mandar um beijo para ela via YouTube hoje, ela não acreditou. Sogra, um beijão para você. Amém. E hoje eu queria falar sobre uma mãe. A Bíblia é repleta de histórias que falam sobre mãe, mas eu escolhi uma chamada Joquebede, Êxodo capítulo 2. Mãe chamada Joquebede, que é a mãe de Moisés. Queria que você abrisse em Êxodo, capítulo de número 2. Escolhi como tema dessa palavra hoje, lições de uma mãe. Lições de uma mãe. Êxodo capítulo 2, a gente vai ler os 3 primeiros versos, amém? Êxodo é facinho de achar, né? Então todo mundo acho que já encontrou. Diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, quando mais não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. Amém? Oremos mais uma vez. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra em nossas vidas. Obrigado, Pai, que o Senhor continue falando conosco, que haja plena liberdade, completa liberdade do Teu Espírito Santo para falar, para agir no nosso meio. Em nome de Jesus, que o Senhor cresça, somente o Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Lições de uma mãe. Se a gente fosse colocar num livro a história de cada mãe que a gente encontra, a gente teria um livro de lições. Tem aquela lição que a mãe passa para o filho, literalmente, mas lições de vida, lições que trazem para nós esse aprendizado. Eu lembro de uma história de um professor com seu aluno que estava fazendo um dever de matemática com seu aluno, e ele lhe propôs um seguinte problema. O professor virou para o aluno e falou o seguinte: vamos supor que a sua mãe faça um bolo e na sua casa tenha 7 pessoas, seu pai, sua mãe e 5 irmãos. Qual a fração desse bolo que você comeria? Isso o professor perguntando, é claro, para o aluno. E aquele aluno pensou e falou o seguinte: eu comeria 1/6. O professor achou estranho e falou: mas são 7 pessoas. E aquele aluno simplesmente falou o seguinte: professor, é porque você não conhece a minha mãe. A minha mãe não comeria a parte dela. E talvez a mãe simboliza justamente esse sacrifício, esse se doar para o seu filho, esse se entregar completamente. Na Bíblia, se a gente for pesquisar sobre as mães, tem várias. Ana, por exemplo, mãe de Samuel. Tem a própria Maria, que foi a mãe de Jesus. Tem Isabel, tem Sara. E cada mãe que a gente vê na Bíblia, a gente pode aprender alguma lição. Tem outras mães também que não foi dito o nome dela. Por exemplo, eu lembro da história da mulher cananeia, para alguns Ciro-fenícia. Jesus estava, depois de um dia exaustivo, indo para uma cidade que ainda ele não tinha ido, que ele não tinha explorado, vamos dizer assim. E aquela mulher simplesmente chegou atrás de Jesus e começou a clamar por Jesus, intercedendo por a sua filha. E os próprios discípulos de Jesus falaram o seguinte: manda essa mulher embora, porque ela está importunando. Mas Jesus simplesmente começou a ouvir, teve um diálogo com aquela mulher, e ficou surpreso pelo que aquela mulher falou para ele. Jesus, quando teve esse pedido dessa mulher de ajuda, Jesus falou para ela que não era bom tirar dos filhos para que desse aos cachorrinhos. E a resposta dela foi surpreendente, falou o seguinte: mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. Jesus ficou surpreso e aquela mulher teve o seu pedido atendido. Talvez a lição de intercessão, de fazer de tudo para conseguir o melhor para o seu filho. Uma outra história de uma outra mãe também, que não tem o seu nome escrito na Bíblia, é quando aquelas 2
mulheres discutindo perante o rei Salomão a respeito de um filho, porque elas moravam na mesma casa e elas tiveram um filho praticamente juntas, só que um deles morreu. E aquela que o seu filho morreu trocou pelo vivo, e ficaram uma discussão: esse filho é meu, esse filho não é seu. E chegou perante o rei Salomão, e o rei Salomão simplesmente fez aquele decreto, pegou uma espada e falou o seguinte: vamos cortar esse menino no meio. Mas quando a mãe ouviu isso, ela simplesmente falou o seguinte: não, pode dar esse menino para outra mãe. É esse sacrifício de abrir mão do que eu mais gosto, simplesmente para deixar o sonho, para deixar o meu filho vivo. E nós poderíamos ficar uma noite toda falando de mães aqui e de exemplos, mas a gente lê um texto que fala de uma mãe chamada Joquebede, uma mãe que tomou uma atitude que a gente pode aprender com essa lição. O que está acontecendo aqui, entendendo um pouco do contexto de Êxodo, do primeiro capítulo, é que o faraó estava muito preocupado com o crescimento do povo de Israel ali no Egito. A multiplicação desses israelitas ali era muito grande, a ponto de o próprio faraó colocar um trabalho muito forçado àquele povo, e simplesmente chegar às parteiras daquela época falando o seguinte: se a mulher de Israel tiver um filho homem, vocês podem matar. Se for uma mulher, vocês deixam vivo. As parteiras, é claro que não aderiram àquilo, tanto é que o próprio faraó questionou por que não estava fazendo isso, e elas falaram: não, é porque quando a gente chega lá para fazer o parto, o menino já tinha nascido. E faraó então fez como se um outro decreto, falando o seguinte: então é o seguinte, todo menino que nascer, todo homem que nascer vai ser jogado no rio Nilo, e toda menina, toda mulher permanecerá viva. É por isso que a gente chega nesse capítulo 2 com esse contexto, sendo que Joquebede tem que esconder Moisés por 3 meses. E ali, depois que já não está mais sustentável, ela faz um cesto, não é um cesto qualquer, e joga naquele rio Nilo, e diz que a sua irmã de Moisés, ela viu onde que esse cesto ia dar, e ela acabou ficando nas mãos da filha do faraó. É interessante que a irmã de Moisés correu ali para a filha de faraó e perguntou: você quer que eu chame alguém de Israel para amamentar esse menino? E a filha do faraó aceitou aquilo, e quem que a irmã de Moisés chamou foi Joquebede. E mais, ela não só amamentou, como recebeu para isso. Deu muito certo o plano, e é claro, só deu certo porque quando nós colocamos nossos planos na mão de Deus, dá certo. Mas um detalhe dessa história é muito interessante, porque ela escondeu. Imagina você esconder uma criança por 3 meses. Eu não sei o filho de vocês, mas os meus, por exemplo, choraram bastante. Eu acho que eu não conseguiria esconder eles por 3 meses. Eu não sei se aquela criança naquela época tinha cólica, mas um bebê recém-nascido, e o choro é alto, igreja. Às vezes eu fico imaginando, e eu lembrei de um filme que não tem. O filme chama Um Lugar Silencioso. Não sei se você já viu o filme. A história do filme é que, é claro, é uma ficção, tem uns monstros lá, mas é um lugar que você não podia fazer barulho, porque senão aparecia um monstro para te pegar ali. E no filme, né, claro que tem aquele ar de suspense, aquele ar de emoção que passa o filme, mas a mulher está grávida. E a mulher tem que fazer um parto ali, e ela não pode fazer barulho. E depois, lá na história, o menino nasce, e o menino não pode fazer barulho, porque senão um monstro vai aparecer. É mais ou menos o que está acontecendo aqui com Joquebede. Ela não podia fazer barulho. Imagine, um povo que estava totalmente sendo perseguido pelo Egito. Se encontrasse o menino, com certeza não ia matar só o menino, como ia matar toda a família. Ela estava ali. E talvez foi por isso que chegou num momento que talvez ficou insustentável essa história, e ela teve que jogar Moisés no rio, porque talvez não estava conseguindo mais guardar e estava ficando muito perigoso. Mas essa história de Joquebede me ensina 3 lições, é o qual eu quero compartilhar hoje. 3 lições que eu aprendo com essa mulher. A primeira lição é que eu tenho que ter coragem para não me esconder. Eu tenho que ter coragem, você tem que ter coragem para não se esconder. Tem muitas situações que nós vivemos, tem muitas lutas que são para nós lutar, e nós temos que ter coragem para não se esconder. Muitas situações que precisam da minha intercessão,
muitas pessoas que precisam do meu amparo, e eu tenho que ter coragem para aparecer na hora certa. Eu, quando era criança, eu gostava muito de brincar de pique-esconde. Eu acho que toda criança, praticamente a maioria, gosta. Parece que ela já nasce até sabendo das regras, né? E todo lugar era lugar para brincar de pique-esconde. Eu brincava na casa dos meus avós, eu brincava na rua, enfim. Mas um local que ficou bem guardado para mim, essa brincadeira, foi quando eu morei num apartamento, um prédio. O pique-esconde lá, igreja, era outro nível, porque era muita gente brincando. O espaço era muito grande, era muita gente, e você ficava assim naquela apreensão, né? Porque você que não sabe a regra do pique-esconde, eu vou ensinar para você. Você que é o primeiro a ser achado, você tem que procurar depois. E a gente ficava na apreensão, imagine, 20 crianças brincando, e você achar, você tem que procurar 20 crianças. E eu lembro que eu me escondia num local muito bom, e eu acabava que ficava ali muito tempo, porque aquele esconderijo era o meu refúgio. E é assim que acontece com a gente, igreja. A gente não aparece porque a gente está confortável no nosso esconderijo. Mas tem hora que eu tenho que aparecer, tem hora que eu tenho que sair desse meu esconderijo, e como diz lá no pique-esconde, eu tenho que aparecer e dar 1, 2, 3, salve eu. Talvez eu não vou falar 1, 2, 3, salve eu. Talvez eu vou falar 1, 2, 3, eis-me aqui. Está na hora da gente aparecer e falar: eis-me aqui, Senhor. Me use naquilo que o Senhor quer. Use os meus dons e talentos. Eu não vou deixar enterrados. Eu vou aparecer. Eu não vou me esconder mais. Infelizmente, esse ato de se esconder parece que vem enraizado desde Adão e Eva. Adão e Eva ali no Jardim do Éden tinham uma missão, eles não poderiam comer de um fruto proibido. E eles desobedeceram e comeram daquele fruto. E depois que aquilo aconteceu, eles começaram a se esconder. Eles se esconderam um do outro, eles se esconderam da situação. E o pior de tudo, se esconderam de Deus. E parece que desde então, de geração em geração, as pessoas vão se escondendo. Escondendo das pessoas, escondendo da situação, escondendo de tudo, de todos. E o pior, se escondendo de Deus. Nós estamos vivendo um momento de confinamento, todo mundo sabe. E a gente vê os dois lados da moeda nessa quarentena, nesse momento que nós não podemos sair. A gente vê um lado ruim de que, além do confinamento pessoal, existe pessoas que se escondem dentro delas. E muito isso no meio político, muito isso no meio econômico. E a gente se sente totalmente inseguro quando isso acontece. Pessoas que escondem, que se maqueiam em meio a um caos que já está estabelecido. Mas também tem um outro lado da moeda. Um outro lado que mesmo em confinamento você vê aflorando e crescendo algumas atitudes em pessoas muito interessantes. A nossa igreja, por exemplo, está, eu acredito que, crescendo a cada domingo. Se eu não me engano, este é o 9º culto. E como a gente tem aprendido, igreja, como a gente tem aprendido com a questão da internet, com a questão, conversando com o pastor, a gente vê como tem crescido nesse momento, como cresceu a assistência social da igreja. Então tem esse lado bom. Igreja, tem gente aí na igreja que tem até canal no YouTube, entendeu? Só dando uma dica. Brincadeira. Mas falar em YouTube, como disse o Marcos, deixa o seu like aí que ajuda a divulgar, se inscreva no canal, amém? Mas a gente vê esse lado bom, esse lado de pessoas que não se escondem em meio ao confinamento. É porque tem hora da nossa vida que nós precisamos dar o passo do 1, 2, 3, salve eu, 1, 2, 3, eis-me aqui. Entenda uma coisa, parta de quem você é para construir quem você deseja ser. Vou repetir, parta de quem você é para construir quem você deseja ser. Amém? O primeiro ensinamento, a primeira lição aqui é coragem para não se esconder. A segunda lição é entender os desafios que me aparecem. Entender os desafios que aparecem. Essa mulher, Joquebede, simplesmente, ela entendeu o processo. Ela entendeu que havia um desafio de que todos os homens que nascessem iam ser mortos. Ela então fez uma estratégia, com certeza, para esconder esse menino. E quando talvez ficou totalmente insustentável, ela mudou de plano. Ela viu que tinha que mudar de estratégia. Ela começou a fazer um cesto, e como eu disse, não foi um cesto qualquer, para colocar o menino no rio Nilo. E nós temos que entender isso. Tem muitos gigantes que vão aparecendo para nossas vidas, que nós temos que enfrentá-lo.
Tem muitos gigantes que eu tenho que derrubar, mas há um processo. Por exemplo, Davi, ele conseguiu matar o gigante porque ele sentiu confiança ao matar um urso, ao matar um leão. Existe um processo, tem gente que quer simplesmente rodar a pedra na cabeça do gigante, mas não há um processo. Ela não entende os desafios que vão aparecendo na sua vida. Há uma murmuração, há uma falta de compreensão. Há pelo menos 3 tipos de gigante que aparecem para a gente. O primeiro dele é aqueles gigantes que eu digo que é consequência daquilo que eu escolho. Talvez uma consequência, uma escolha errada, uma escolha precipitada. Lembra da história de Sara e de Agar? 2 mães, Sara e Agar. E uma se tornou um gigante para a vida da outra. Abraão recebeu uma promessa de que teria um filho, que desse filho nasceria uma grande descendência. O que aconteceu que Sara se precipitou com certeza e colocou Agar para ter um filho com Abraão. Em Gênesis capítulo 16, no verso 4, diz que Agar começou a desprezar Sara. Olha o gigante aparecendo. Consequências erradas. Consequências de escolha erradas. E depois, se você continua lendo a história, você vai ver que Sara expulsou Agar daquele local. Na verdade, Agar fugiu porque não estava aguentando a pressão de Sara, porque Sara começou a maltratá-la. Gigantes que se levantam por escolhas erradas, por precipitação, por não esperar o tempo de Deus. Esse é um primeiro tipo de gigante. O segundo tipo eu chamo de gigante evitável. Alguns gigantes aparecem em minha vida que ele ou não existe, é fruto da minha cabeça, às vezes por uma ansiedade, por um desespero, né? Quantas vezes a gente fica desesperado, perde noite em sonos, por causa de que a gente não sabe esperar, é tudo do nosso tempo. Mateus 6,34 fala o seguinte: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. E esse gigante evitável, ele entra também naquela classe de gigantes que eu não tenho que enfrentar. Tem luta que não é pra gente e a gente se insere. Tem comentário que não é pra gente e a gente comenta. Tem vídeo que não é pra gente e a gente vê. Tem filme que é pra gente ver, tem filme que pra gente não ver, a gente vê. Tem local que é pra gente não estar e a gente está. Ou seja, gigantes que são evitáveis. Mas o pior dos gigantes desses 3 é esse último, que são gigantes inesperados. Nós estamos vivendo um momento que, para mim, é um momento totalmente inesperado. É claro que ele vai fazer 2 meses já, e a gente parece que vai acostumando com isso, né? A gente não sabe onde isso vai dar, só confiando em Deus mesmo. Mas eu me lembro que quando eu estava em casa, preparando para trabalhar, eu recebi uma mensagem falando que não ia ter mais aula naquele dia. E foi só aumentando, né, na semana. Ou seja, como eu trabalho em escola, a gente não sabe. E a gente vê que foi um momento totalmente inesperado que aconteceu, um gigante inesperado. Eu lembro da história de Davi e Golias. Eu gosto muito da história de Davi e Golias, porque tem muitos detalhes interessantes. Você imagina 2 exércitos enfileirados para se enfrentar, pronto ali, talvez na contagem regressiva, e do meio do exército filisteu aparece um cara, um gigante, falando o seguinte: não adianta essa matança toda, manda só um, porque quem vencer o outro será escravo. Eu acredito que foi tão inesperado que houve uma paralisia de todo o exército de Saul e do próprio Saul. Esse gigante que apareceu, e parece que eu não sabia como enfrentá-lo. Precisou de uma pessoa que não era do exército e matar esse gigante. Alguns gigantes vão aparecer em nossas vidas que são totalmente inesperados, igreja. Totalmente inesperados. A questão é como eu vou saber lidar com isso, com esse desafio. Qual estratégia eu vou usar? Essa mulher, Joquebede, ela teve coragem para assumir que teria de mudar de estratégia. Ela teve a ousadia de enxergar cada momento específico, de cada gigante, cada desafio, cada adversidade, para saber lidar com ela. 3 lições que eu aprendo com essa mulher. A primeira é que eu tenho que ter coragem para não me esconder. A segunda, eu tenho que entender os desafios que me aparecem. E o último e o mais importante, que é onde eu queria chegar mesmo nessa palavra. Eu aprendo com essa mulher que eu preciso me entregar completamente.
me entregar completamente. Você simplesmente imagina essa mulher fazendo um cesto e ter que colocar esse cesto naquele rio Nilo. Literalmente, quando ela fez isso, ela parece que estava falando o seguinte: está em tuas mãos, meu Deus. Ela, quando jogou Moisés naquele rio, ela como se estivesse falando: Pai, está nas tuas mãos. Igreja, tem muita coisa que não acontece, tem muitos sonhos que não se concretizam em minha vida, porque só fica na minha mão. Tem muita coisa que não se concretiza em minha vida, porque depende só da minha força. É como se a gente não conseguisse passar o bastão para Deus. A gente não consegue nos entregar completamente. A gente se baseia no nosso próprio entendimento. No livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 5, falou o seguinte: não se apoie em seu próprio entendimento. Quanto mais nós entregamos a Deus, melhor é. E nós precisamos nos render completamente. Sabe, o principal ingrediente da total redenção, sabe qual é? A confiança. Aí você me pergunta, então como eu faço para crescer a minha confiança? Sabe como que cresce uma confiança? Relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais confiança vai gerar. Sabe por quê? Porque quanto mais me relaciono com Deus, mais amado eu vou me sentir. E quanto mais amado eu vou me sentir, mais confiança eu vou ter nele. E quanto mais confiança eu ter nele, mais eu vou me render. Rick Warren falou uma vez que render a Deus não é a melhor forma de viver. É a principal e única forma de viver. Todas as outras vias levam à frustração, decepção e à autodestruição. É um pouco forte que ele falou isso, mas é verdade. O caminho da redenção por completo é o melhor caminho que nós precisamos estar, igreja. Existem 3 barreiras que impedem a nossa total redenção: medo, orgulho e falta de conhecimento. 3 barreiras que impedem a gente de entregar por completo: medo, orgulho e falta de conhecimento. Você imagina, por exemplo, aquela nação de Israel quando estava enfileirada contra os filisteus, e o medo tomou conta daquele local, um medo que paralisa. Eu fico pensando, será que essa mulher Joquebede, ela não sentiu medo? Eu tenho certeza que ela sentiu medo. Como você coloca um filho recém-nascido num rio, você não vai ter medo. Mas sabe o que aconteceu? É que o amor lança fora todo medo. O problema é quando o nosso medo está maior que o amor. Aí trava, aí a gente não consegue ir, aí a gente não consegue avançar. Nós temos que entender que o problema não é eu ter medo. O problema é que nós não acreditarmos no amor de Deus, que está no controle de tudo, e deixar com que esse medo me trave, deixar com que esse medo me paralise, deixar com que esse medo faça com que eu enterre os meus dons e talentos, deixar com que esse medo não me faça participar, deixar com que esse medo, como eu falei, me deixe escondido no meu esconderijo, no conforto do meu esconderijo. Eu não tenho dúvida que o medo impede a nossa total redenção. A segunda coisa que eu falei é o orgulho. O orgulho impede. O orgulho impede a nossa total entrega. Quantas pessoas que deixam de receber aquilo que tem para receber por causa do orgulho? Tanto relacionado a Deus, pessoas que não recebem a bênção de Deus por serem orgulhosas, e pessoas que no seu relacionamento com o próximo deixa de receber ou deixa de abençoar por causa do orgulho. Se essa mulher fosse orgulhosa nesse momento em que ela estava fazendo o cesto, ela poderia falar o seguinte: eu vou aguentar mais um mês, eu vou aguentar mais 15 dias, não vai acontecer nada. Com certeza talvez Moisés tinha sido morto ali. Sabe, o orgulho impede a gente de enxergar as coisas, igreja. Eu estou falando muito da história de Davi e Golias, porque é uma história que casa certinho com essa de Joquebede. Porque tem uns detalhes muito interessantes. Você imagina quando Saul aceitou que Davi enfrentasse Golias? Saul deu a sua armadura para Davi.
Aí Davi colocou, ele não conseguiu dar alguns passos, e ele falou o seguinte: eu não vou usar mais. Quantas pessoas estão tentando e estão maquiando uma armadura que não é dela, e está indo para a guerra e está perdendo, está usando. A gente está usando máscara aqui, né? A minha máscara está aqui. Quando eu chego, eu saio às vezes, né, para resolver alguma coisa ou outra, e quando eu chego eu tiro essa máscara. Eu fico me perguntando: será que tem outra para me tirar além dessa? Onde eu chego, quando eu tiro a máscara, tem outra para me tirar? Pessoas que vivem uma vida que não é dela, pessoas que se baseiam numa roupa que compra, pessoas que se baseiam em um mito que é uma vida que literalmente é mascarada por causa do orgulho. Nós precisamos admitir a nossa limitação. Davi admitiu a sua limitação quando falou o seguinte: eu não vou usar a sua armadura, eu sei lutar sem ela, eu aprendi a lutar, eu derrotei um urso, eu derrotei um leão, foi sem a armadura. Com certeza depois Davi aprendeu a colocar uma armadura, mas há um processo, igreja. Entenda que há um processo para você, entenda que há um processo de crescimento, e nós temos que entender esse processo. Pessoas orgulhosas que não sabem ser repreendidas, pessoas orgulhosas que não aceitam não, pessoas orgulhosas que não aceitam, que não querem aprender. E nós precisamos entender. A gente brinca muito aqui com o pessoal que é mais próximo, fala o seguinte: o orgulho mata. O orgulho mata, igreja, o orgulho mata. O orgulho mata, e se essa mulher Joquebede tivesse esse orgulho, com certeza não só o filho dela teria morrido, mas como ela também. Admita a sua limitação. Provérbios capítulo 16, no verso 18, fala o seguinte: o orgulho vem antes da destruição. Entenda isso, o orgulho impede a nossa total redenção. Então, só lembrando mais ou menos do que eu falei até agora, eu estou falando de 3 ensinamentos, 3 lições que eu aprendo com Joquebede. O ato de não se esconder, coragem para não se esconder, entender esses desafios que aparecem para mim. E o último é se entregar por completo. Eu aprendo com essa mulher que eu tenho que me entregar por completo. E tem 3 motivos que a gente não se entrega, que é o medo, o orgulho, e a minha conclusão vai ser nesse ponto: falta de conhecimento. Existe um verso que está sendo muito dito agora, hoje em dia, até fora de contexto, né? Que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus falou esse verso, ele estava falando sobre ele. É como se alguém estivesse perguntando para Jesus: Jesus, quem é você? Jesus falou o seguinte: eu o sou. Aí ele conta e fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Nós temos que conhecer o nosso Deus. Olha um detalhe muito interessante, presta atenção. Joquebede, ela não fez um cesto qualquer, como eu falei. Versículo 3 eu vou ler novamente. Quando já não podia mais escondê-lo, o menino pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Sabe ao que é comparado esse cesto? A arca de Noé. Acredita? Gênesis capítulo 6, no verso 14, diz que Deus mandou Noé construir a arca e mandou Noé vedar aquela arca com betume. É o mesmo material que está sendo usado aqui. Joquebede, ela não fez simplesmente um cesto, ela fez uma pequena arca para o seu filho. Tem muita gente colocando cesto errado no rio. Tem muita gente colocando as coisas erradas na mão de Deus e quer que aconteça, quer que não afunde. Falta de conhecimento, igreja. Aprenda a fazer um cesto como uma arca para colocar na mão de Deus. Nós temos que ter conhecimento de quem nós somos. Nós temos que ter conhecimento da situação que nós vivemos. Nós temos que ter conhecimento principalmente de quem Deus é. Quando Lucas capítulo 1 conta a história que Jesus ia nascer, né? Que Maria recebeu através do anjo uma mensagem de que
do seu ventre nasceria o Messias. Do seu ventre nasceria aquele prometido, o Messias prometido. Mas é legal dessa história que antes de Maria falar, eis-me aqui, que pode me usar, no versículo 34 de Lucas 1, ela falou o seguinte, ela perguntou para o anjo, como isso acontecerá? Eu sou virgem. Como se ela estivesse dizendo, você me falou tantas coisas assim que eu achei muito bonito. Que um filho vai nascer de mim, mas olha só, eu sou virgem, eu sou prometida em casamento, eu sou mulher e o contexto que eu vivo é muito difícil, como que vai acontecer isso? E o anjo então explica para ela, e só no verso 38 ela fala o seguinte, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Há um processo de entendimento, igreja, que nós precisamos passar para se entregar completamente. É como dois sócios, né? Como duas pessoas vão fazer uma sociedade. A partir do momento que não há um conhecimento do que vai acontecer ali, aquela sociedade pode não dar certo. É como um casamento. Pessoas que não conhecem uma outra, tendem a acabar o casamento. Relacionamento, amigos que não conhecem um ao outro, tendem a acabar. É por isso que nós precisamos conhecer mais o nosso Pai. Aproximar mais de Deus. Saber quem é o nosso Deus. Joquebede, ela buscou conhecimento. Ela buscou uma estratégia. Ela buscou um plano para fazer. O grande problema é que nós não sabemos escolher as nossas pedras. Davi, de novo com Golias. A história conta um detalhe que Davi foi no riacho e pegou algumas pedras. Igreja, tem pedra que não mata gigante. Tem que saber escolher as pedras. Talvez Davi aprendeu a escolher as pedras quando estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Quando apareceu aquele urso, quando apareceu um leão. Há um processo. E nunca é tarde para começar. Igreja, há um processo de entendimento diário que nós precisamos entender. Tem muita gente lançando pedra de ódio, de rancor, de amargura. Tem muita gente lançando pedras erradas. O poeta Antônio Pereira Pon, ele falou o seguinte: por si só uma pedra é uma pedra. O que a gente faz dela é que é a diferença. C.S. Lewis falou uma vez que quanto mais nós deixamos que Deus assuma o controle de nós, mais autêntico nós nos tornamos. E falta muita autenticidade para reconhecer que eu preciso aprender, que eu preciso aprender a escolher as minhas pedras, que eu preciso aprender a fazer um cesto, que eu preciso aprender e confiar plenamente em Deus. Joquebede lançou o seu próprio filho no rio. Mas ela, com certeza, teve uma convicção de que os olhos de Deus estariam sobre ele. E é isso, sabe? Nós temos que entender que os olhos de Deus estão sobre nós o tempo todo. Salmo 37, no versículo 4, diz que deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Como uma mãe que não tira os olhos do seu filho, nem quando é recém-nascido, nem quando é criança, nem quando é adolescente. Uma mãe que não tira os olhos do filho quando ele chega à juventude, quando ele é jovem. Uma mãe que não tira os olhos do seu filho quando o seu filho chega na fase adulta, quando o seu filho se casa. Uma mãe que não tira os olhos do seu filho. Imagina o nosso Deus, que tem um amor muito maior do que esse. Entrega o teu caminho ao Senhor, igreja. Confia nele e mais ele fará. Amém. Que
Deus abençoe a toda a igreja. Nós vamos orar, vamos cantar uma canção. O nosso Deus, Ele é grande, igreja. O nosso Deus, Ele é grande. O nosso Deus é aquele que está no controle de tudo. Pai, como a Tua palavra é viva e eficaz. Como a Tua palavra é viva e eficaz, Pai. Nós queremos declarar isso. Quão grande é o meu Deus. Nós precisamos ter coragem para não se esconder. Nós precisamos entender os desafios que aparecem em nossas vidas. E o mais importante, nós precisamos nos entregar a cada dia, confiando que os Seus olhos estão sobre nós.